Bom dia a todos vocês. Aqui é André Oliano e este é mais um Cátedra Jurídica, o programa da Gazeta do Povo que vai sempre trazer discussões acadêmicas do mundo do direito para você. E hoje vamos falar de um tema tão importante quanto, em geral, sonegado na doutrina. Só para terem ideia da relevância do assunto, que é sobre os fatos constitucionais, se nós analisarmos a DIN 7222, na qual o STF examinou a constitucionalidade do piso salarial da enfermagem, podemos perceber que lá o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, derrubou o piso e ele baseou-se fundamentalmente em 3 argumentos. 1. O piso poderia levar estados e municípios a uma situação de insolvência, por não haver recursos suficientes para fazer frente ao aumento dos gastos com folha. 2. O piso poderia prejudicar a empregabilidade e levar a demissões em massa. E 3. A insolvência e as demissões poderiam levar a uma queda de qualidade dos serviços de saúde com fechamento de leitos. O que ocorre? Em voto divergente, o ministro Cássio Nunes disse basicamente que, embora essas consequências, sem dúvida alguma, o preocupassem, ele não estava convencido de que a ocorrência futura desses eventos estivesse suficientemente comprovada nos autos. Disse ele, aqui abro aspas, reputo que esta corte não possui todas as variáveis desta delicada equação, ao menos neste momento. Não se sabe ao certo se haverá mesmo demissões em massa ou não, bem como se haverá falta de leitos hospitalares ou não. Fecho aspas. Creio que isso demonstra a relevância do tema e, de algum modo, até uma certa pobreza ali na discussão no que toca a fornecer evidências sobre os argumentos, demonstra também um pouco a pobreza do debate na academia. Para falar sobre esse tema então tão relevante, tão sonegado, estamos aqui com ninguém menos do que Luiz Guilherme Marinoni. Professor Luiz Guilherme Marinoni, que dispensa apresentações, é professor titular da UFPR, pós-doutor pela Università degli Studi di Milano e na Columbia Law School, visiting scholar também na Columbia University, além de presidente de várias associações e também responsável por inúmeras publicações e inúmeros livros sobre a temática do processo civil e também do direito constitucional no Brasil. Professor Marinoni, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com você no Cátedra Jurídica e junto à Gazeta do Povo, vocês vêm realizando um trabalho fenomenal em prol da democracia e da informação a respeito de várias questões, inclusive das questões jurídicas. Tudo isso é muito relevante para a formação dos estudantes, dos advogados e para um diálogo realmente coerente e claro a respeito de temas que são de importância fundamental para todos nós. Maravilha, professor. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos já assim cair com tudo no tema de hoje. Então, eu perguntaria primeiramente para o senhor escreveu um livro, né, sobre essa temática dos fatos constitucionais. Recentemente foi publicada a segunda edição, se eu não me engano, me corrija se eu estiver equivocado. Diga para a gente o que são os fatos constitucionais e um pouco também como que surgiu a ideia do livro, já que esse tema não costuma ser tão trabalhado, não só no Brasil, nem em outros países, também é um tema razoavelmente sonegado, apesar de relevante. Como que surgiu, como que foi concebida a ideia do livro? Essa tua pergunta, André, é realmente muito importante porque me permite falar sobre o problema central que envolve esse tema. Bom, mas antes de tudo, eu quero dizer até que eu me interessei tanto pelo tema que eu escrevi um outro livro. Eu tenho esse livro chamado Fatos no Supremo Tribunal Federal, que foi o primeiro livro que eu escrevi a partir de uma surpresa, de um choque. Depois de 30 anos de advocacia, de muito tempo na atividade docente e escrevendo artigos, escrevendo livros, eu me deparei com uma realidade do processo que é praticamente ignorada. Isso me chocou, me surpreendeu. Eu achei, mas como é que nunca ninguém pensou nisso? Nunca ninguém
olhou para um tema tão relevante. Isso me interessou tanto que eu escrevi um novo livro sobre fatos aí, chamado De Fatos Constitucionais, que vai ser publicado agora no final desse mês pela editora Revista dos Tribunais, a primeira edição, mas é um livro sobre fatos constitucionais que eu tive que escrever depois da repercussão e das discussões derivadas no Supremo Tribunal Federal. Nesse segundo livro, eu procurei, então, identificar os tipos de fatos constitucionais, relacioná-los com as razões pelas quais eles sempre estiveram encobertos e assim por diante. Em vista que o tema nunca foi explorado, é difícil compreender ou desenvolver de forma aprofundada, teoricamente aprofundada, as razões pelas quais o tema nunca foi ventilado, nunca foi objeto de preocupação dos juristas. Nós podemos simplesmente intuir ou, a partir de outros pressupostos, tomando-os como indícios, tentar entender por que sempre houve, até hoje, negligência em relação aos fatos constitucionais. Em termos teóricos, me parece que o motivo principal se centra na ideia que embasa os tribunais constitucionais de origem austríaca, os tribunais, portanto, constitucionais europeus, pelo menos até um momento muito claro. Como todos nós sabemos, o tribunal austríaco foi marcado pela elaboração teórica de Kelsen. E Kelsen, por motivos compreensíveis e vivenciados no momento em que ele elaborou a sua doutrina, estava muito preocupado com a possibilidade de os juízes que estavam perto dos valores que naquela época estavam sendo encampados pelos juízes alemães, estava ele preocupado com a possibilidade de os juízes, digo, os juízes ordinários, exatamente porque o Tribunal Constitucional foi colocado fora do Poder Judiciário para exatamente exercer uma função mais objetiva, segundo Kelsen, e, portanto, mais neutra. Kelsen, portanto, mostrou-se preocupado em evitar, como todos sabem, que os juízes e também o Tribunal Constitucional decidissem a partir de valores, considerando valores e considerando fatos. Ou seja, o controle de constitucionalidade para o Tribunal Constitucional teria que ser um controle puramente normativo, ou seja, de análise da compatibilidade entre a lei infraconstitucional e a norma constitucional. Uma análise teórica. Ou seja, ele propôs que o controle de constitucionalidade, em outras palavras, fosse um controle de constitucionalidade que se resume a uma análise teórica da compatibilidade entre a lei e a Constituição, mas que fosse completamente ausente da possibilidade da consideração de valores e de fatos. Ou seja, os fatos teriam que estar à distância do controle de constitucionalidade. E por muito tempo os fatos ficaram à distância do controle de constitucionalidade em vários países. O tribunal alemão e o tribunal italiano, quando dão ao juiz a oportunidade de invocar a questão de constitucionalidade, ainda que conservando o poder exclusivo
de controlar a constitucionalidade mediante o Tribunal Constitucional, que está fora do Poder Judiciário, de certa forma, confere à jurisdição constitucional a possibilidade de considerar fatos. Exatamente porque, a partir do momento em que o juiz e o tribunal, o juiz ordinário e os tribunais ordinários, que obviamente estão dentro do judiciário, passam a invocar a questão constitucional a partir dos processos que têm em mão, a situação, o caso concreto passa a fazer parte do exame de constitucionalidade realizado pelo Tribunal Constitucional, ainda que o Tribunal Constitucional esteja fora do Poder Judiciário. O Tribunal Constitucional, portanto, passa a ter a possibilidade de considerar fatos e a situação concreta a partir do momento em que se dá ao controle de constitucionalidade um meio que lhe permite decidir a partir da dedução da questão constitucional envolvida num caso concreto por um juiz ou por um tribunal de apelação, ou até pela Corte de Cassação, ou pelo Tribunal Superior na Alemanha, quando fosse o caso. Agora, ainda que esses tribunais constitucionais tenham se deparado com os fatos, o problema é que nem na Alemanha, nem na Itália, até hoje, se desenvolveu de forma adequada uma metodologia para lidar com os fatos constitucionais. Por que será que isso não aconteceu? Embora entre os parágrafos 26 e 29 da Lei do Tribunal Constitucional Alemão existam previsões relativas à necessidade de esclarecimento de fatos mediante especialistas, e se fala, inclusive, nesses parágrafos, nesses artigos da Lei do Tribunal Constitucional Alemão, em prova dos fatos, até hoje, quem tratou dos fatos e da prova dos fatos, como não poderia ser de outra forma, no direito alemão e no direito italiano, foram os constitucionalistas, e não os processualistas. E quem desenvolveu, como todos sabem, a teoria da prova foram os processualistas civis e os processualistas penais, não foram os constitucionalistas. Talvez esse tenha sido um motivo que possa explicar a razão pela qual uma metodologia capaz de permitir o esclarecimento dos fatos não tenha vingado nem no direito italiano, nem no direito alemão, abertos a partir de um determinado momento aos fatos em virtude desse novo sistema de controle de constitucionalidade baseado na dedução da questão constitucional por parte do juiz e do tribunal que estão diante do caso concreto. E por que será que no Brasil nós também não consideramos os fatos constitucionais ou simplesmente os consideramos no Supremo Tribunal Federal, a partir de uma importação do sistema que está presente no Tribunal Constitucional Alemão? É muito curioso isso, porque a presença dos especialistas, as regras que estão presentes nas leis de 99, que dizem respeito ao controle concentrado, às ações diretas de constitucionalidade, de inconstitucionalidade e assim por diante, essas leis têm um parentesco muito próximo com as normas que estão na lei do Tribunal Constitucional Alemão. Agora, as normas que estão na lei do Tribunal Constitucional Alemão estão preocupadas, como não poderia ser de outra forma, apenas com o controle direto, apenas com o controle exercido na Corte Constitucional. O problema é que no Brasil, como todos sabem, nós temos controle difuso. Nós temos controle realizado pelo juiz de primeiro grau e temos controle mediante o incidente de arguição de inconstitucionalidade em todos os tribunais do país.
O problema é que, curiosamente, nós tratamos, ainda que mal, dos fatos no controle concentrado e não tratamos dos fatos no controle incidental. Como se os fatos constitucionais não tivessem importância nenhuma para um juiz de primeiro grau que está diante de uma ação coletiva, por exemplo. Nós sabemos que uma ação coletiva, em regra, se deduz um direito fundamental, nos casos de direitos fundamentais sociais, um direito fundamental que está sendo violado por conta de omissão do governo ou do legislador, ou um direito fundamental que foi insuficientemente protegido, faticamente ou normativamente, pelo legislador ou pelo governo. Então, nós estamos diante, quase que em todas as ações civis públicas, nós estamos presentes em face de uma questão constitucional. Por incrível que pareça, todas essas questões constitucionais envolvem fatos constitucionais. E esses fatos constitucionais sequer são conhecidos pelo juiz de primeiro grau, pelos tribunais e muito menos pelas Cortes Supremas no momento em que as ações coletivas são decididas. De modo que hoje é um abuso da ação coletiva por parte dos legitimados a ela, que costumeiramente imaginam que podem, em virtude do desvirtuamento das teorias dos direitos fundamentais e do uso da teoria de Alexis, que não serve para ir, que não dá conta dos direitos sociais. Na verdade, a teoria do Alexis, a meu ver, é incompatível com os direitos sociais, e nós temos que lembrar que na Alemanha não existem direitos fundamentais sociais. Mas no Brasil, o sujeito propõe uma ação coletiva e diz assim: não, o direito social, por estar previsto na Constituição, pode ser balanceado de novo pelo juiz de primeiro grau. Então, se a opção do governo sobre determinada política pública, a meu ver, não está adequada, eu peço que o juiz opte por uma melhor. É evidente que o judiciário não tem espaço para optar por uma política pública melhor do que aquela que foi objeto de opção do legislativo ou do governo. É evidente que não, ele não é eleito. E ainda que pudesse controlar o judiciário em relação a um espaço maior, a um espaço que a princípio não seria exclusivo do legislativo, se ele tivesse a possibilidade de ocupar todo esse espaço que está entre a regra da proibição de excesso e a regra da proibição de insuficiência, nós não teríamos razão para as modelações feitas ao princípio da proporcionalidade, inclusive por discípulos de Alexis, a partir da regra da proibição de excesso e da proibição da insuficiência. Ou seja, por que eu falo em proibição de insuficiência? Porque eu, juiz, apenas posso declarar inconstitucional a opção do governo ou do legislador quando ela é insuficiente para proteger o direito fundamental social, por exemplo. Quando ela é insuficiente, principalmente quando ela não viabiliza a realização do direito fundamental. Quando isso ocorre, claro, o juiz demonstrando a insuficiência da legislação ou da decisão governamental pode fazer o controle. Mas tudo que está no espaço acima da regra da insuficiência e vai até a regra da proibição de excesso pertence exclusivamente ao legislador. E não sou eu que digo isso. Quem diz isso é Canaris. São inúmeros doutrinadores alemães e são, na verdade, os doutrinadores alemães que estão hoje prevalecendo na Alemanha e também estão sendo
considerados pelo próprio Tribunal Constitucional alemão. O Tribunal Constitucional alemão não declara inconstitucional uma norma que protegeu um direito fundamental constitucional simplesmente porque ele acha que ela não protegeu como ele gostaria ou que ele poderia ter protegido melhor. A opção de uma proteção melhor, a opção de uma política pública melhor, obviamente não cabe ao judiciário. Isso está claro no direito alemão. No Brasil, todo mundo imagina, invocando a teoria de Alexis, que o juiz pode optar por uma política pública melhor. Então, o que aconteceu recentemente, num caso grotesco? Uma promotora no Nordeste entrou com uma ação civil pública dizendo-se vegana e, portanto, contrária à merenda escolar oferecida por um determinado governo municipal. E o juiz concedeu a liminar, porque também disse que bolacha e suco de laranja não era bom para a saúde das crianças. O melhor seria um pouquinho de alface com suco de beterraba. Isso é grotesco. Né? Isso é grotesco, mas é um exemplo do que vem ocorrendo por absoluta falta de competência doutrinária e teórica, daqueles que estão no plano doutrinário e teórica dos juízes, que imaginam que não se sabe de onde, que podem optar por uma política pública ou por uma decisão, que na verdade é uma decisão política, podem optar por uma decisão diferente da do legislativo e do governo, simplesmente porque acham que a decisão do governo não é a melhor, não é a que pode render melhor resultado. O melhor resultado é problema do legislador ou do governo que foi eleito. Melhor resultado não é problema do juiz. Porque se o melhor resultado fosse problema do juiz, evidentemente, diante de um país com tantos juízes, nós teríamos uma discussão nos bares sobre o melhor resultado de uma série de coisas. Como que é melhor tratar do ensino, como é melhor tratar da saúde e assim por diante. Isso não é função do judiciário. Nem ele tem capacidade técnica para isso. Essa alusão que você fez à decisão tomada pelo ministro, eu não lembro qual foi, mas o ministro Barroso, que o relator era o ministro Barroso, que alegou aquelas questões de fato, e o voto divergente foi o do ministro Cássio Nunes. Do ministro Cássio Nunes. Quando o ministro Cássio Nunes diz que ele não está, que ele não consegue perceber todas as circunstâncias que importam para a decisão, ele está dizendo, ele está confessando o quê? Que o tribunal, que a corte, que o Supremo Tribunal Federal não tem capacidade institucional para perceber a realidade e proferir a melhor opção, a melhor decisão. Porque isso não é função dele. É impossível um debate público e audiências públicas tão profundas no judiciário, no STF, quanto aquelas que são realizadas, obviamente, no parlamento. Né? O parlamento é o locus da deliberação popular. Então, ignorar o lugar onde a deliberação popular pode se realizar para decidir sobre fatos na corte na verdade, fazer o quê? E aí tem um outro problema que está presente nos Estados Unidos. Porque quando eu me referi à doutrina de Kelsen, claro, e aos tribunais europeus, eu me referi à civil law. Mas por que será que também no common law os fatos constitucionais foram deixados de lado? Foram deixados de lado, em primeiro lugar, por causa, talvez, de uma deferência exagerada ao poder legislativo, que impedia ao judiciário considerar qualquer fato de natureza geral que pudesse ter sido considerado pelo legislador. Né? Então, por esse motivo, a princípio, nos Estados Unidos também não se admitiu a consideração de fatos de natureza geral, chegando-se a apelidar esses fatos
de fatos legislativos. Fatos legislativos. E que, portanto, não poderiam ser considerados pelo judiciário nunca. Nós sabemos que hoje as coisas não são bem assim mais, porque no controle de constitucionalidade, tanto os tribunais de apelação nos Estados Unidos quanto a Suprema Corte decidem criando direitos constitucionais a partir de cláusulas constitucionais indeterminadas que são preenchidas pela realidade de fato. Eu quero dizer, com isso, um exemplo para esclarecer. Professor, se discutiu... Diga. Eu fiquei com uma dúvida. O primeiro contato que o senhor teve com esse tema, quando o senhor disse assim, pô, olhei, me apaixonei e vi que havia um vácuo sobre isso. O primeiro contato foi com os autores americanos? Eu acho que foi mais ou menos contemporâneo o contato com os italianos e com os americanos. Primeiro eu percebi o problema no... Eu acho que a gente pode voltar até para explicar como é que eu percebi o problema no Brasil. Eu comecei a escrever sobre um livro sobre um livro sobre processo constitucional, onde abordava uma série de questões envolvendo o processo constitucional. Daí eu comecei a perceber o perigo das decisões constitucionais baseadas em cláusulas indeterminadas. E daí comecei a olhar para a discussão que se colocava também nos vários países a respeito do problema. Se restringia a discussão à teoria da interpretação. Ou seja, se dizia basicamente o seguinte: o perigo da decisão baseada numa cláusula constitucional indeterminada, como o direito à igualdade, a cláusula do direito à igualdade, da Equal Protection of Law, ou do próprio devido processo legal, está na teoria da interpretação. De modo que, então, a questão se colocava mediante uma contraposição entre os originalistas ou os textualistas, os teóricos do textualismo ou do originalismo, que não admitiam uma interpretação constitucional que pudesse, entre aspas, atualizar a Constituição ao presente, e, de outro lado, os doutrinadores do direito vivente, da Constituição viva, que diziam que, como a Constituição foi feita para os vivos e não para os mortos, não teria sentido não trazer a Constituição para os dias de hoje. Mas discutiam isso a partir da teoria da interpretação. Eu comecei a perceber, entretanto, que, na verdade, quando se falava em interpretação de uma norma indeterminada de caráter constitucional, não se estava, em regra, oferecendo-se um novo sentido a um dispositivo. Estava-se, na verdade, criando um direito constitucional a partir de uma norma indeterminada que, na maioria das vezes, nada dizia sobre o direito constitucional criado. Como, por exemplo, o direito constitucional ao aborto, criado em 1974 em Roe versus Wade, a partir da discussão da cláusula do devido processo legal. O acórdão proferido em Roe versus Wade é um acórdão de 50 páginas, onde a Corte dedicou 47 páginas para teorizar sobre o significado da cláusula do devido processo legal substantivo, para demonstrar que a cláusula do devido processo legal substantivo permitia se falar num direito à privacidade, do qual decorria um direito à liberdade da mulher de fazer o aborto. Ou seja,
Eles criaram um direito constitucional a partir de uma teorização que ignorou completamente os fatos. Qual era o fato constitucional evidente em jogo num caso como esse? O direito à vida. Saber se o feto tem ou não direito à vida. Ou pelo menos se questionar, se discutir sobre o direito à vida. Não se discutiu em uma linha sequer a respeito do direito à vida. Ou seja, eles passaram a interpretar normas ignorando fatos e, em alguns casos, passaram a interpretar fatos imaginando que os fatos não precisariam ser esclarecidos. Há outros casos, por exemplo, tem um caso tem vários casos. Teoricamente, o primeiro caso interessante que aparece sobre a ideia de fato interpretativo tem a ver com a doutrina de Dworkin, que é tão querido no Brasil, mas que, a meu ver, só colaborou para a exposição da sua visão completamente equivocada a respeito de questões morais. Jamais falou de forma adequada sobre a teoria do direito, a meu ver. É lamentável que ninguém tenha estudado até hoje de forma adequada sobre as posições, por exemplo, para se falar em um doutrinador estadunidense, que embora que não seja estadunidense, mas que passou a vida nos Estados Unidos, Joseph Haas, por exemplo. É um autor complexo e que, por isso, é ignorado no Brasil. Dworkin, como, na verdade, não teoriza, e sim é um cronista a respeito de questões que afetam o cotidiano, escreveu sobre questões morais, dando a sua visão equivocada a respeito de questões morais, mas não ofereceu qualquer contribuição ao desenvolvimento da teoria do direito. Mas é idolatrado pelos progressistas que adoram trabalhar com questões morais e não têm paciência de tratar de modo aprofundado da teoria do direito, das questões eminentemente jurídicas, né? Mas, enfim, esse é só um parênteses. Mas o que o Dworkin fez? Dworkin, certa vez, disse o seguinte: na decisão proferida em Brown, em 1954, na decisão proferida em Brown, existe uma nota de rodapé em que se diz que especialistas que estudam os científicos teriam demonstrado que a segregação das crianças negras causam problemas emocionais e geram problemas psicológicos às crianças. Bom, isso é uma obviedade, nós sabemos. É claro que a segregação causa problemas às crianças negras. E, nesse sentido, a decisão proferida em Brown contribuiu enormemente para o desenvolvimento da democracia nos Estados Unidos. Ela simbolicamente é muito importante, é muito relevante. Mas o que se estava discutindo naquele momento era a respeito da necessidade ou não de uma prova a respeito das consequências da segregação. Ou seja, se estava discutindo a respeito da necessidade ou não do esclarecimento de um fato, ainda que não a partir de uma visão técnico-jurídica adequada ou teoricamente correta. Se estava, na verdade, discutindo em passant, e por isso que me interessou, como eu passei a me interessar sobre os fatos constitucionais, eu me interessei sobre essa discussão. Eles passaram a discutir sobre a importância de discutir fatos nesta decisão proferida em Brown. Mas como é que eles resolveram teoricamente o problema? É a solução teórica que me parece completamente incorreta. E essa solução teórica contribui ainda hoje para a Suprema Corte dos Estados Unidos interpretar fatos.
e não esclarecer, e não pedir aos especialistas o seu esclarecimento e não colocar as partes e os amites em debate para que os fatos sejam esclarecidos. Por que a doutrina americana e as cortes americanas passaram a conceber a ideia de interpretação dos fatos? Bom, Dworkin disse o seguinte: olha, esse fato, o fato de que a segregação causa problemas psicológicos, é um fato evidente. É a mesma coisa que se perguntar se o espirro é uma consequência de um resfriado. Essa é a expressão dele. Um espirro é uma consequência de um resfriado. Como todos sabem que o espirro é uma consequência de um resfriado, alguns fatos que são do... Ele não utilizou a expressão conhecimento comum, mas alguns fatos que que fazem parte da experiência comum, melhor dizendo, alguns fatos que fazem parte da experiência comum, esses fatos não precisam ser esclarecidos, eles podem ser interpretados. Eles podem ser interpretados pelo juiz. Agora, aí ele estava diante de um fato que realmente não causava nenhuma dificuldade para ninguém. O problema é que há fatos científicos que não são tão claros como este discutido em Brown. Há fatos que não são tão claros, mas esses fatos que não são tão claros continuaram a ser interpretados. E por que continuaram a ser interpretados? Do ponto de vista teórico, qual o problema da teoria de Dworkin? Dworkin ignorava, obviamente, o conceito, a teoria da prova e o conceito de fato notório. No civil law e também no direito processual estadunidense, é sabido que um fato, quando é dito notório, é um fato alegado pelas partes e que tem que ser considerado pelo juiz a partir de, no mínimo, o esclarecimento da sua notoriedade. Um fato notório não dispensa a demonstração da sua notoriedade. Todo mundo sabe disso. Então, a ignorância de um conceito processual levou os teóricos do direito, entre aspas, estadunidenses e os teóricos do direito constitucional a imaginarem que os fatos constitucionais gerais podem ser interpretados pelos juízes, ainda que tenham que ser descobertos, esclarecidos no parlamento e perante o governo. Vejam o absurdo, né? Isso parece. As consequências disso não são tão claras quando nós não consideramos exemplos da própria Suprema Corte dos Estados Unidos. Há não pouco tempo atrás, discutiu-se na Suprema Corte o caso dos gays violentos. Sobre o caso que dizia respeito à proibição dos gays violentos. Se decidiu pela proibição e o voto do Justice Breyer, que teve um impacto grande sobre a discussão, certamente teve, né? A discussão é fechada, a gente não sabe, mas certamente deve ter tido, porque todos conhecem o voto dele. O voto do Justice, e o que importa é isso que eu vou dizer agora, o voto do Justice Breyer interpretou um estudo científico que ele colheu na internet. Então, professor, é interessante isso que o senhor mencionou, né? Dessa conduta do juiz da Suprema Corte norte-americana que baixou a pesquisa na internet e examinou ela. Quando eu estava fazendo meu estudo de mestrado, estava falando um pouco sobre essa questão de capacidades institucionais, e acho que esse artigo é interessante. Tem um pesquisador e professor lá dos Estados Unidos, o David Kaye, que ele foi um dos responsáveis pela elaboração de um manual sobre evidências científicas utilizado pela Justiça Federal estadunidense. Chama-se Reference Manual on Scientific Evidence.
e ele identificou inúmeros erros de estatísticas em tribunais de todas as instâncias nos Estados Unidos, inclusive na Suprema Corte Americana. Isso está num artigo dele chamado Is Proof of Statistical Significance Relevant? E também o professor que acompanhou o meu visit em Oxford, o professor Paul Yell, ele escreveu um livro sobre Constitutional Rights and Constitutional Design, em que ele basicamente faz análises de capacidades institucionais comparadas, né, entre o parlamento e os tribunais para examinar esse tipo de questão. E ele identificou exatamente isso, que seria possível identificar o uso de material científico de baixa credibilidade e constantemente baixado na internet diretamente pelos juízes, inclusive na Suprema Corte, ou pelos seus clerks, né, os seus assessores. Mas pode continuar, professor. O professor ia mencionar a ausência de regras específicas e como isso permitia algumas condutas inapropriadas. Então veja que coisa monstruosa. Baixar uma prova da internet seria o que para a teoria do processo? Para ter legitimidade, teria que ser, no mínimo, uma prova de ofício, obtida de ofício, mas que teria que ser submetida ao contraditório dos amit e das partes, necessariamente. Lá eles sequer submetem a prova ao contraditório. Lá não, aqui no Brasil também. O Supremo Tribunal Federal faz a mesma coisa. Eu conheço vários acordos do Supremo Tribunal Federal onde ministros invocam diretamente estudos obtidos na internet. Em outros casos, invocam diretamente estudos oferecidos por fulano de tal no meu gabinete, sem submetê-los ao contraditório. Então, eles estão imaginando o quê? Eles estão imaginando que isso não é prova. Eles estão imaginando que isso aí é um troço que não... É a opinião de alguém que eu tomo em conta, se eu quiser, e interpreto o fato. Como se eles pudessem interpretar o fato. É um troço ridículo para qualquer estudante de direito de segundo ano da graduação, porque numa ação de despejo, né, você tem que provar a falta de pagamento. Como é que você deixa de provar um fato para proferir uma decisão com eficácia erga omnes e vinculante para todo o Brasil, para regular a vida em sociedade? Um game é violento, então ele está proibido. Mas ele está proibido por quê? Ele está proibido porque eu encontrei um estudo científico que diz que ele acarreta problemas neurológicos, demonta e problemas psicológicos e assim por diante. Bom, mas o que aconteceu para provar que o Justice Breyer estava errado? Passado 2, 3 meses, a Associação Estadunidense de Neurologia e neurologistas de vanguarda disseram que o Justice tinha ou interpretado de forma errada o estudo, ou extraído conclusões do estudo que lá não estavam presentes. Quer dizer, o sujeito nem soube ler o estudo científico, o que é normal, porque um juiz não tem que ter capacidade, como você mesmo disse, capacidade técnica para compreender um estudo científico sobre neurologia. Né? Aliás, você vai num neurologista, aí vem o Haas, né? Você vai num neurologista porque essa é uma razão prática e você sabe que essa é uma razão prática excluída. Ela está excluída porque eu não vou querer debater com o meu neurologista se ele está correto ou não acerca de uma determinada regra. Ele vai me dar um remédio ou vai dizer que eu tenho que fazer um exame e eu saio dali e vou fazer. Não vou debater com ele como paciente se ele está correto, né? Porque ele tem ali a capacidade, ele tem a autoridade, né, para dizer o que vale no plano no espaço da neurologia, por exemplo. A mesma coisa acontece lá. Um estudo científico tem que ser interpretado por especialistas no máximo. Se a corte quer decidir sobre isso, que ela coloque diante dela pelo menos especialistas em neurologia e coloque especialistas que possam falar dos dois lados e fundamente a sua decisão olhando para as razões dos especialistas. No Brasil, os amit falam, os especialistas falam, e os ministros votam como se os especialistas não existissem, como se os amit não tivessem falado nada. Eles imaginam que sequer é contraditório. Na verdade, as cortes constitucionais
são avessas ao contraditório em relação aos fatos. Mas por que são avessas? Porque elas imaginam que os fatos não têm que ser esclarecidos para que eles possam decidir. Eles imaginam que podem interpretar os fatos. Voltando a Dworkin, eu posso interpretar esse estudo neurológico aqui. Afinal, eu sou um sábio, né? Eu sou iluminado. Ô, professor, eu posso... Diga. desculpe interrompê-lo até. Não, O professor poderia esclarecer um pouquinho essa distinção entre esclarecer fatos e interpretar fatos? Esclarecer fato e a importância do contraditório para o esclarecimento do fato. Quando eu esclareço o fato, em primeiro lugar, eu não posso me valer de um amicus, porque o amicus é parcial. Esse negócio que o amicus é amigo da corte é balela. Os amites são sempre parciais, sempre. Quem tem que esclarecer fatos são bons especialistas. Ou seja, eles têm que demonstrar, por exemplo, a respeito de um fato científico. Um especialista tem que demonstrar a respeito de um fato científico, ou que o fato científico não é esclarecível em determinado momento, porque os cientistas ainda não chegaram a uma conclusão que permita a plena elucidação do fato. Ele pode demonstrar que o fato científico ainda é objeto de debate entre os cientistas, que os próprios cientistas já tomaram posição sobre a possibilidade de esclarecimento, mas têm posições diversas a respeito do fato científico, ou que um fato científico já está plenamente esclarecido. Nesse caso, eles têm que invocar, o especialista tem que invocar estudos, porque é óbvio que um especialista jamais vai ser alguém dotado de capacidade técnica suficiente para elucidar uma questão científica complexa, que tem que ser elucidada em 8 anos, 10 anos, por cientistas de renome em laboratórios de excelência, né? Um especialista vai produzir aí uma prova indireta e indireta. Por que indireta e indireta? Porque ele vai estar se referindo a uma posição de um cientista a respeito do fato. O especialista vai demonstrar o que os melhores especialistas pensam sobre o fato. E aí ele vai ter que demonstrar que os estudos são credenciados, ou seja, que os estudos foram publicados em revistas respeitadas no cenário acadêmico e científico, que o artigo é escrito por um cientista dotado de reconhecimento na academia ou na esfera científica, deve se referir às e isso sempre existe, né? As repercussões do estudo científico, não pode privar, porque daí estaria produzindo uma prova incompleta. Isso é tudo noção probatória, né? Um perito não pode se referir, ou um especialista, não pode se referir à posição do especialista João, do cientista João, quando o cientista José pensa de forma contrária. Ele tem que, no mínimo, dizer que há 2 cientistas que pensam de forma contrária. E tem que dizer que também, depois de publicar o estudo do cientista João, uma série de cientistas concordaram com ele e uma série de cientistas discordaram. Até para que a corte possa, diante de uma inesclarecibilidade do fato, deixar de decidir. Não vou decidir nesse momento porque o fato é inesclarecível. É melhor não decidir e deixar que a discussão prossiga, se esclareça, que o legislativo edite uma lei e depois, posteriormente, que eu faça eventual controle de constitucionalidade. Não há razão para eu decidir quando os próprios cientistas ainda não decidiram, não esclareceram o fato, né? É isso que eu quero dizer quando eu me refiro a esclarecimento. O fato tem que ser esclarecido, um fato tem que ser provado, ele tem que ser esclarecido pelo juiz, por alguém dotado de capacidade para esclarecê-lo, ou tem que ser demonstrado como inesclarecível. Mas um especialista tem que se referir ao fato. Agora, quando eu interpreto o fato, eu uso a minha própria convicção pessoal ou uso aquilo que se chama
de experiência comum, que ninguém sabe o que é. Porque o que é experiência comum? A experiência comum depende do olho com que você olha para a experiência. Depende da ideologia, da religião, daquele que está olhando para a experiência, em regra. A não ser que ele demonstre a notoriedade do... Por quê? O que é um fato recomendado pela experiência comum, em termos probatórios? É um fato notório. Agora, dizer que um fato é referendado pela experiência comum, simplesmente aludindo à experiência comum, é interpretar um fato. Então, o que aconteceu já em vários casos, nos Estados Unidos, por exemplo, se discutiu, tem um caso exemplar, né, que também é ridículo, onde se discutiu a respeito de uma lei que estabelecia o tamanho dos pães, o tamanho exato dos pães. E daí, na Suprema Corte, se passou a discutir a respeito da necessidade de se estabelecer o tamanho exato dos pães, já que a experiência comum demonstrava que qualquer pessoa que vai à padaria sabe qual é um pão que tem, que pesa tanto e um pão que pesa outro tanto, e que o consumidor jamais seria enganado. Então, se argumentou a partir da própria experiência do Just que vai na padaria para decidir o caso. Isso aconteceu no Eu já ia ser. de gás. Eu seria engambelado fácil aí, porque quando vou comprar o pão, tô com 3 crianças ali pulando em cima de mim. Pois é. Mas o interessante é que os caras começaram a discutir a partir das suas experiências. O caso dos botijões de gás no Brasil. É um caso interessante também. Uma lei do Paraná foi dita inconstitucional numa ação direta proposta no Supremo. Essa lei paranaense exigia que os botijões fossem pesados na frente do consumidor quando da entrega em domicílio. Então, a lei exigia do entregador a colocação de uma balança de pesar botijões de gás no caminhão. No Supremo Tribunal Federal, os juízes passaram a discutir, embora não tenham dito, mas eu imagino que tenham passado a discutir, a respeito da idoneidade ou da capacidade da balança de pesar botijões para tutelar o consumidor. Eles não disseram isso, mas passaram a discutir freneticamente no colegiado presencial, a respeito da possibilidade de alguém encontrar uma balança capaz de ser instalada num caminhão. Essa foi a primeira questão. Então, alguns diziam, não, mas uma balança de pesar, em regra, não é pequena e não pode ser instalada num caminhão. A partir daí, outros disseram, não, e ainda que pudesse ser, ela jamais vai ser precisa por conta do mau estado das ruas, das estradas brasileiras. A trepidação jamais permitiria que o entregador de botijões pudesse pesar com precisão o botijão na frente do consumidor. Então passaram a discutir sobre fatos. E pior, passaram a discutir sobre fatos a partir das suas experiências pessoais. Um chegou a invocar um programa do Fantástico, que teria aludido, nos anos 90, ao problema da entrega dos botijões de gás em domicílio, com conteúdo flagrantemente menor do que aquele que deveria existir no botijão. Ou seja, passaram a fornecer interpretações pessoais acerca da possibilidade de instalar uma balança de pesar, da possibilidade de a balança ter precisão e assim por diante. É claro que aí estava envolvida, diante do quadro da proporcionalidade,
a regra da necessidade ou a regra da capacidade, da idoneidade, da medida adotada pela lei para, de fato, realmente proteger o consumidor. Eles declararam a inconstitucionalidade da lei sob o fundamento de que a balança jamais serviria para proteger o consumidor. E se basearam daí num laudo do Inmetro, porque o Inmetro dizia isso. O Inmetro, na época, dizia isso. Se basearam no laudo do Inmetro. Tudo bem, é um órgão oficial, né? É um órgão dotado de credibilidade. Mas, de qualquer forma, se basearam em um documento que não foi submetido ao contraditório, que não foi submetido a outros especialistas capazes de colocá-lo em xeque, né? Na época não se admitiu sequer a participação da MIT na discussão. Nem a MIT, muito menos especialistas participaram. E eles discutiram sobre fatos. Por quê? Afinal de contas, por que eles discutiram sobre fatos? Porque eles imaginaram, porque obviamente eles conhecem a teoria processual, eles imaginaram que isso não era propriamente fato, que deveria ser esclarecido. Isso era um fato que podia ser interpretado. Ou talvez até mesmo tivessem imaginado que eles poderiam falar de passagem sobre os fatos, porque o que importaria, na verdade, seria uma elaboração teórica a respeito da inconstitucionalidade da norma. Uhum. Talvez, até porque há votos não muito antigos, proferidos por ministros, que dizem expressamente que os fatos não podem ser conhecidos no controle de constitucionalidade. Que fato não diz respeito ao juízo de constitucionalidade da lei. Agora, eu acho que só para nós fecharmos aqui a questão dos fatos. Os fatos constitucionais são importantes quando eles forem supostos pelo legislador, ou seja, quando eles são pressupostos da lei, que é objeto do controle, mas principalmente quando os fatos servem para a instituição do parâmetro constitucional, para a instituição da norma constitucional. Porque em muitos casos, você pega uma norma indeterminada que afirma um direito fundamental, é o exemplo do aborto nos Estados Unidos, e ignorando um fato, ou até mesmo considerando o fato, faz uma interpretação a partir da cláusula indeterminada e, portanto, institui um parâmetro de controle de constitucionalidade que acaba tendo um perigo muito maior em termos de separação dos poderes, né? Porque aí você não está controlando só uma lei. Quando você institui um parâmetro a partir do fato, você está instituindo num precedente um parâmetro que pode controlar inúmeras leis estaduais, federais, em casos diferentes, em casos próximos, mas diferentes, né? Mas em casos similares, ao contrário do que ocorre quando você simplesmente trata de um fato pressuposto pelo legislador, como é a capacidade da balança pesar como é o fato que envolve a possibilidade da instituição de uma balança para pesar botijão de gás. Aí você vai tratar só desta lei que diz respeito à tutela do consumidor diante da entrega de botijões. Mas se eu trato das cotas, por exemplo, de uma lei que estabelece cotas, a partir da norma constitucional que afirma o direito à igualdade, e eu afirmo, interpretando a norma que se refere à igualdade, alguma coisa que cria um direito constitucional, eu crio um parâmetro de controle, sem elucidar os fatos, sem esclarecer os fatos. Afinal de contas, por que
uma determinada posição social precisa de cotas. Isso tem que ser esclarecido. De quem? Quem vai ser prejudicado com essas cotas? Isso também tem que ser esclarecido. Quer dizer, eu não posso interpretar isso. Eu não posso dizer, não, eu acho, a partir do direito à igualdade, que como todos são iguais, esses que hoje são desiguais por conta do que eu acho que é isso, isso e aquilo, merecem cotas. Eu tenho que esclarecer se de fato eles merecem cotas e por que merecem cotas. E tenho que também esclarecer quem vai ser prejudicado pelas cotas. Eu tenho que verificar, por exemplo, se as cotas universitárias não estão tirando cotas do ensino primário. Se as cotas universitárias públicas não estão tirando dinheiro do ensino primário, por exemplo. Se não é melhor oferecer cotas na escola primária, porque não há dinheiro para tanto, do que cotas no ensino universitário ou cotas até mesmo no mestrado e no doutorado. Não que eu seja contra, obviamente, não que eu seja contra a igualização daqueles que sofreram com discriminações. Obviamente não. A discriminação não pode deixar de ser considerada, no raciocínio jurídico adequado à aprovação da decisão constitucional. Mas é preciso que o raciocínio jurídico se baseie em elementos que muitas vezes são elementos factuais que são imprescindíveis para a decisão constitucional. É isso que eu estou dizendo, né? Perfeito. Eu acho que nesse sentido, o fato ainda é mais importante para a fixação do parâmetro do controle. Professor, conceitualmente a gente pode definir fatos constitucionais como qualquer fenômeno empírico capaz de ser provado e que tenha relevância para a concretização de normas constitucionais? Eu acho que a gente poderia dizer o seguinte, que os fatos constitucionais, ao contrário dos fatos litigiosos, são fatos gerais, que dizem respeito ao funcionamento do mundo e à organização da sociedade, que dizem respeito à vida das pessoas e ao funcionamento do mundo. São fatos gerais. Portanto, são fatos que se aproximam dos fatos legislativos. Os fatos constitucionais seriam a contraface dos fatos legislativos, dos fatos que são considerados pelo legislador. O problema é que, se os fatos legislativos são considerados também pelo juiz, e isso é inegável, né? Tanto é que exatamente a partir do momento em que se diz que se fala em interpretação constitucional concretizadora, se diz que as normas indeterminadas podem ser concretizadas a partir dos fatos e que, portanto, precedentes constitucionais podem se basear em interpretações de normas constitucionais indeterminadas que requerem o conhecimento adequado da realidade para que a Constituição possa ser desenvolvida, não há como se negar também que a Corte passou a assumir a possibilidade de aferir fatos que são denominados de legislativos, mas que são os mesmos fatos gerais considerados pelo legislador. Se o legislador tem que conhecer com cuidado desses fatos, o juiz, por maior razão ainda. O que ele não pode é se demitir da responsabilidade de ver os fatos esclarecidos para decidir. Mas observe, o juiz de primeiro grau e os tribunais não têm sequer oportunidade de requerer o esclarecimento dos fatos gerais ou constitucionais. Um exemplo de a questão do feto anencéfalo, por exemplo. O feto, saber se a premissa da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal é a de que
o feto anencefalo não sobrevive, ou seja, não nasce com vida, né? O feto anencefalo não nasce com vida, o que justificaria o aborto. Na verdade, aí eles não interpretaram as normas do Código Penal em face das normas constitucionais. Na verdade, aí eles criaram um direito ao aborto a partir do direito à vida, restringindo o direito à vida, considerando um fato constitucional, que é a impossibilidade do feto anencefalo sobreviver. Isso que foi, de certa forma, dito pelos especialistas que estiveram diante do colegiado. Se esses fatos foram bem ou mal esclarecidos, nós não sabemos, porque nós não temos um contraditório, não se fala em contraditório no processo de controle, no processo de controle concentrado. Contraditório é algo que sempre foi ignorado pelos teóricos do controle concentrado. Nós não temos lá contraditório e não temos lá regras probatórias que permitam um esclarecimento adequado desse tipo de fato. Pode ser até que esse fato tenha sido bem esclarecido. Eu não sei, porque eu não conheço a questão científica. Mas esse é um exemplo de um fato constitucional, de um fato geral, porque ele não diz respeito apenas a uma pessoa que que precisava fazer o aborto, que era gestante de um feto anencefalo. O Supremo ali estava discutindo a respeito de um fato geral que diz respeito a todos e que poderia ser da mesma forma tomado em consideração pelo legislativo, como fato geral, né? Na verdade, Perfeito. é a crítica que o Waldron faz à decisão tomada em Roe versus Wade, né? O Waldron diz, eu critico a decisão proferida em Roe exatamente porque ali, em 74, discutiu-se apenas sobre a cláusula do devido processo legal. Discutiu-se apenas acerca de critérios teóricos jurídicos. No Reino Unido, quando se discutiu a mesma questão, justificou-se a partir de milhares de páginas, considerando-se principalmente os fatos mais relevantes para a discussão que envolve o aborto, que é o direito à vida. E é por isso, diz Waldron, que na Inglaterra as pessoas ficaram mais Aceitaram mais a decisão? aceitaram mais a decisão, né? Estava procurando uma palavra que substituísse convencidas, mas aceitaram de forma mais clara, ou sem violência, ou sem grandes protestos, a decisão, ao contrário do que ocorreu diante da decisão proferida em 74. É claro que aí não vai nenhum juízo moral ou religioso sobre a questão, isso seria um outro problema, mas eu quero dizer qual é a melhor, de onde surge a melhor decisão para um caso que envolve um desacordo moral, uma discussão moral legítima, né? É uma discussão que não se pauta numa tentativa de violação de direitos fundamentais, como é a discussão que envolve a eutanásia, o aborto e assim por diante. Perfeito. E, professor, eu acho que assim, uma grande questão, um dos grandes problemas dos fatos constitucionais é que uma boa parte deles toca em temas em que há razoável incerteza. E mesmo após uma instrução bem feita, você ainda remanesce aí com algum grau de incerteza epistêmica ali sobre os fatos. Então, eu perguntaria, nesses casos, né, se a gente fosse desenvolver bem a teoria dos fatos constitucionais, de quem é o ônus probatório, principalmente num paradigma em que você, quando esse negócio está lá no STF, no controle concentrado, exatamente, que você tem essa ideia de ausência de partes, enfim, e também qual seria o standard adequado, tendo em vista que a gente trabalha com a ideia de presunção de constitucionalidade das normas.
Eu confesso que quando eu li inicialmente o livro do senhor, eu pensei até em fazer minha tese de doutorado sobre essa questão do standard probatório. Eu pensei, vou tentar trabalhar com os standards americanos e dizer qual que é o standard brasileiro, enfim. Depois acabei mudando de ideia. Eu acho que ainda daria uma boa tese aí para se alguém quiser aproveitar É essa ideia. verdade. Mas qual que seria É assim, uma... o standard e de quem seria o ônus, né? Pois é, eu pensei também sobre essa questão. E... Mas eu evito pensar no ônus da prova em se tratando de uma questão constitucional, da mesma forma que o ônus da prova é pensado no processo civil ou no processo civil, né? Especialmente. Por quê? Porque quando você está diante de uma questão constitucional, quando um juiz está diante de uma questão constitucional, embora exista a presunção de constitucionalidade, o juiz está preocupado não em oferecer uma decisão que possa ser legitimada diante de um estado de dúvida acerca de dos fatos. Porque se diz no processo civil que o ônus da prova é importante para eliminar o pavor que o estado de dúvida gera na consciência do juiz, do decisor. Quando o juiz está em estado de dúvida e ele não pode deixar de decidir, ele decide com base no ônus da prova. Né? Ou seja, o autor não provou, ele decide contra o autor. Seria mais ou menos assim. Diante dos fatos constitucionais, o que interessa ao juiz não é necessariamente demonstrar a legitimidade da sua decisão diante de um estado de dúvida. Ou seja, ele não precisa, em estado de dúvida, decidir contra o autor ou decidir em favor da lei. Um exemplo disso, um exemplo interessante a respeito disso, uma lei do estado de Washington e outra do estado de Nova York foram submetidas às cortes nos Estados Unidos, as cortes de apelação nos Estados Unidos. Em ambos os casos, se declarou a inconstitucionalidade das normas a partir das cláusulas da Equal Protection e do devido do process of law, do devido processo legal. O juiz Calabrese, que estava na corte do segundo, eu acho que do nono ou do segundo circuito, o juiz Calabrese, enfrentando a alegação de inconstitucionalidade da lei do estado de Nova York, disse que não tinha condições de decidir sobre a lei que criminalizava a eutanásia, porque a lei que criminalizava a eutanásia fora editada na segunda década do século XX, quando ainda não se discutia, não se cogitava sobre a eutanásia e não se tinha os avanços científicos respeitantes à eutanásia. A razão da lei que criminalizava a eutanásia era outra, né? E, portanto, ele não podia, a partir de uma... Segundo ele, né? Eu falando por ele aqui, ele diz, eu não posso declarar a inconstitucionalidade dessa lei a partir da zona de penumbra dos direitos fundamentais, foi essa expressão que ele usou, a partir da zona de penumbra dos direitos fundamentais, porque essa questão, embora tenha sido dita presente na lei por aquele que invoca a sua inconstitucionalidade perante essa corte,
jamais foi considerada pelo parlamento e até hoje sequer foi bem discutida pelas pessoas e pelos cientistas. Então eu não tenho critério nenhum para falar aqui sobre eutanásia. Vocês estão usando uma norma proibitiva, como é aquela norma que proíbe o aborto, né? Vocês estão utilizando uma norma que criminaliza a norma que criminaliza o aborto, né? Melhor dizendo. Vocês estão usando uma norma criminalizadora do suicídio assistido, uma norma que criminaliza a eutanásia, melhor, uma norma que criminaliza o suicídio assistido, e extraíram daí que a eutanásia está dentro do suicídio assistido. Quando, na verdade, o legislador jamais quis dizer, porque não podia, à época em que a lei foi editada, que ele estava criminalizando a eutanásia. Ele estava criminalizando o suicídio assistido, que na época era outra coisa, que gerava outros problemas sociais que não tem nada a ver com a eutanásia. A questão da eutanásia jamais foi discutida pelo parlamento. Então você não pode pegar uma lei, interpretar a lei, dizer que a lei proíbe uma determinada conduta para colocar diante da corte uma questão constitucional que você inventou, mas que nunca foi decidida pelo parlamento. Porque isso viola a necessidade de deliberação popular e parlamentar. Então disse o juiz Calabrese, eu não vou decidir sobre essa questão, eu vou utilizar aqui a técnica do second look, do segundo olhar. Eu vou decidir da seguinte forma, eu não vou decidir, eu vou manter a eficácia da lei, porque, ou melhor, eu vou declarar provisoriamente a inconstitucionalidade da lei, eu vou declarar provisoriamente a inconstitucionalidade da lei, dando ao parlamento estadual a possibilidade de voltar a analisar a lei para, se for o caso, reafirmá-la, introduzir nela modificações ou simplesmente concordar com a sua inconstitucionalidade e deixar as coisas passar. Mas ele manteve a lei em vigor. Veja que interessante. Ele manteve a lei em vigor, ainda que reconhecendo expressamente que não tinha esclarecimento técnico e que estaria, na verdade, violentando a separação dos poderes e a necessidade de deliberação parlamentar, caso decidisse imediatamente sobre a eutanásia. Ele estaria se violentando a si próprio, porque ele não tinha conhecimento técnico, científico, que a ele teria sido aportado para decidir sobre a questão da eutanásia. Então, preferiu não decidir. Mas, para evitar um vazio legislativo, aliás, ao contrário, mas para evitar violação a direitos fundamentais que poderiam ser acarretados por uma norma que ele supunha provavelmente inconstitucional, ele disse, vou declarar provisoriamente inconstitucional a lei que criminaliza o suicídio assistido. Porque assim, pelo menos, enquanto o parlamento não decidir, eu permito que seja realizado o aborto. Porque tem sido alguns AMIT nos apresentaram aqui razões que me convencem o juiz Calabrese, que convencem a respeito da necessidade imediata de se fazer, em determinados casos, a eutanásia para não acarretar sofrimentos indevidos e desnecessários a um doente terminal. Foi isso que ele disse. Então, vou manter a lei em vigor. Muito bem. A questão vai para a Suprema Corte. O certiorari é admitido, vai para a Suprema Corte. A decisão é invertida por 9-0.
9-0 a favor da constitucionalidade da lei. Dos 9 juízes, 4 dizem: embora eu esteja mantendo a lei em vigor, eu não tenho parâmetros, como não tinha o juiz Calabrese, para decidir sobre a questão da eutanásia. É melhor que essa questão continue a ser debatida, especialmente nos parlamentos estaduais, para que da discussão um melhor conhecimento aflore e nós possamos melhor decidir. 4. E 5, decidiram a partir da cláusula do devido processo legal, mas inverteram a decisão. Disseram que a cláusula do devido, que da cláusula do devido processo legal não é possível extrair um direito à privacidade, um direito à liberdade para fazer, um direito à liberdade de escolher a hora de morrer. Um direito de morrer, em outras palavras. Disseram que o direito fundamental, que o direito ao devido processo legal não permitiria uma conclusão de que a Constituição admite se falar em direito à liberdade de escolher a hora de morrer. O direito de se matar, de morrer. Decidiram nesse sentido, as leis foram mantidas em vigor. Agora, o que nos importa aqui com a tua pergunta é que a lei foi mantida em vigor pela Suprema Corte, melhor, a lei foi mantida em vigor pela Suprema Corte, com 4 votos que diziam expressamente que não podiam discutir sobre a questão da eutanásia, mas que ainda assim mantinham a lei em vigor, enquanto a lei da Corte do Segundo Circuito declarou a inconstitucionalidade da mesma lei, porque supunha que a lei poderia trazer prejuízos muito grandes a direito fundamental, que seria o direito à privacidade, o direito à liberdade, a direito fundamental, por conta da criminalização também da eutanásia, junto com o suicídio assistido. Então, você vê, me parece que é só o caso concreto que pode determinar o que é melhor quando o fato não está esclarecido. Nesse caso, a Corte do Segundo Circuito declarou a inconstitucionalidade da lei por falta de esclarecimento. A Suprema Corte manteve a constitucionalidade da lei por falta de esclarecimento também. Então, o que é melhor fazer quando há falta de esclarecimento? Uma pergunta. Eu acho que só o caso concreto é que vai... as circunstâncias do caso concreto, devidamente racionalizadas, é que vão poder demonstrar o que é melhor, manter a eficácia da lei ou declarar a lei, como fez expressamente o juiz Calabrese, provisoriamente inconstitucional, retirando a sua eficácia até uma pronúncia do parlamento. Agora, existe uma outra saída também para a situação de inesclarecibilidade. O problema de decidir com base numa situação de inesclarecibilidade são 2, me parece. Em primeiro lugar, quem decide com a consciência de que o fato é inesclarecível só pode decidir quando a sua decisão é imprescindível em determinado momento para evitar o prejuízo urgente. Senão, ele tem que não decidir e dar oportunidade para o parlamento decidir antes. E depois, se for o caso, fazer o controle de constitucionalidade. Agora, quando ele admite que, de fato, é imprescindível decidir, como fez o juiz Calabrese e a maioria que decidiu contra a inconstitucionalidade e a favor da constitucionalidade, com base na cláusula do devido processo legal, nesses casos, quando se decide por uma questão de respeito institucional,
você deve decidir sob reserva da cognição, do esclarecimento dos fatos ou da evolução dos fatos científicos. E isso deve ser explicitado na parte dispositiva da decisão para se dar ao parlamento a possibilidade mais fácil de editar uma lei que se contraponha ao precedente do Supremo Tribunal Federal ou a decisão tomada numa ação direta do Supremo Tribunal Federal. Porque o parlamento, ainda que possa, a meu ver, decidir contra as decisões do Supremo Tribunal Federal, tem temor de decidir contra. Uhum. Se a Corte tem a humildade de decidir sob reserva, porque obviamente está vendo que não pode decidir de forma plena, porque o fato não está plenamente esclarecido, e dessa forma estimula que, diante da evolução do fato científico, o parlamento tenha a necessidade de proferir uma decisão contrária àquela primeira decisão tomada pela Corte. Isso deve ser feito, porque porque uma decisão tomada pela Corte, por ser urgente em determinado momento em que o fato científico é inesclarecível, não significa que, diante do esclarecimento do fato, a própria Corte não tenha que rever o seu precedente e, portanto, que o Legislativo não possa editar uma lei contrária. Né? Perfeito. Então, eu acho que ele mantém uma abertura... Desculpa, professor. Ele mantém uma abertura para o diálogo constitucional. Isso, exatamente. Seria uma válvula expressa, né? Porque simplesmente não falar nada é, de certa forma, não trabalhar com o jogo do diálogo, né? Quem está consciente da necessidade do diálogo deve estimular o diálogo. E não só admitir o diálogo. Deve estimular o diálogo. Porque o diálogo está aí para oferecer uma decisão melhor para as instituições públicas. O diálogo favorece a sociedade. Né? Eu acho que não deve haver humildade, tanto do parlamento quanto da Corte, em benefício de uma decisão a melhor possível. Né? Então é por isso que eu acho que na fundamentação ou na parte dispositiva tem que ser dito que o diálogo está em aberto e que, portanto, há uma reserva de um melhor conhecimento acerca do fato científico. Maravilha. Professor, não sei nem como agradecer aqui todo o seu tempo, toda a sua atenção. Então, agora já nos encaminhando aí para o final, eu perguntaria para o senhor, né, que dicas que o senhor teria aí para os nossos jovens juristas, um pouco a ideia aqui do programa é impactar a nossa juventude aí de novas pessoas chegando na carreira do direito, enfim, né, estimular um pouco que eles tenham um ideal, que tenham um esforço, que tenham um brio. E assim, o que o senhor indicaria, então, quais seriam as suas dicas para os nossos jovens juristas, tanto para aprofundar nesse tema, quanto para a formação em geral deles? Sim. Uma coisa que eu acho muito importante, é claro que todo estudante de direito tem que estudar a dogmática, tem que estudar a teoria do direito, sociologia do direito, filosofia do direito, e especialmente direito constitucional dentro da dogmática jurídica. Mas não é conveniente que o estudante ignore a realidade que pode lhe permitir trabalhar com criatividade e de forma mais apaixonante com a dogmática e com a teoria. Ou seja, é preciso se linkar a todo momento a teoria do direito e a dogmática jurídica à realidade que está sendo vivenciada por cada uma das pessoas, pelo estudante. O estudante vê algo que não lhe convence e que está acontecendo. Ele já está estudando um pouco de direito. É importante que ele faça a relação para tentar desenvolver o direito a partir da realidade que ele está vivenciando. Que ele não esqueça da realidade quando ele pensa sobre o direito, porque é a realidade pensada a partir do direito que permite o desenvolvimento do direito e da teoria jurídica, né? E eu acho que isso, inclusive, estimula muito o estudante. Eu vejo pelos meus alunos, quando eles percebem
que podem fazer de forma mais enfática esse link, que esse link não é um privilégio do legislador ou do jurista, mas que também é um privilégio do estudante apaixonado pela descoberta do melhor direito. Eles estudam com mais gosto e com maior criatividade sobre o direito. Eu acho que isso é importante. Agora, sobre o tema dos fatos constitucionais, eu diria que existe na doutrina americana, existe um bom livro na doutrina americana, a maioria são artigos, existem artigos, muitos artigos, os artigos clássicos sobre fatos, que não eram nem chamados de fatos constitucionais, eram chamados de fatos legislativos na época. Artigos escritos entre 1950 e 1970, 1940 e 1970, por Kenneth Coop Davis. Quem colocar na internet Kenneth Davis e fatos legislativos, legislative facts, vai encontrar esses artigos com facilidade, porque são trabalhos clássicos sobre o desenvolvimento da discussão a respeito, a priori, dos fatos legislativos, mas que podem permitir o esclarecimento e uma crítica a respeito dos fatos, mediante o esclarecimento dos fatos que hoje importam ao controle de constitucionalidade, que são chamados de fatos constitucionais. Professor, tô olhando aqui a sua bibliografia no livro, é Facts in Lawmaking, Davis Kenneth. Facts in Lawmaking, o nome do artigo. Isso mesmo. Depois vem um livro, depois vem um doutrinador que também se dedica muito aos fatos constitucionais, chamado David Feigman. Escreve um livro chamado Constitutional Fictions. Eu acho que está citado aí na bibliografia também. Perfeito. É um livro interessante que também traz uma discussão interessante, inclusive porque ele invoca algumas decisões da Suprema Corte que deveriam ser criticadas por terem ignorado os fatos. Uma discussão mais avançada ainda, que pode vir, é de se um juiz pode optar por uma decisão exclusivamente normativa quando existem fatos constitucionais presentes. Ou seja, assim como um juiz pode julgar antecipadamente o mérito com base em matéria de direito, quando existem fatos que ainda devem ser esclarecidos, mas ele reputa esses fatos não importantes, porque basta a solução mediante questão de direito, um juiz comum pode fazer isso, num caso de processo civil comum, né? Eu quero dizer, quando eu digo juiz comum, um caso constitucional, um caso processual civil comum, permite ao juiz expressamente, o Código de Processo Civil, julgar antecipadamente o mérito com base em matéria de direito. Mas será que uma Corte Constitucional pode ignorar os fatos constitucionais e julgar a questão constitucional a partir de uma interpretação eminentemente normativa, a partir de uma interpretação eminentemente teórica dos dispositivos constitucionais? Essa é uma pergunta interessante, porque se a Corte tem o dever e a responsabilidade de falar com a sociedade e com o parlamento, ela não pode deixar de esclarecer ao parlamento e à sociedade por que fatos relevantes à solução do caso, por ela, não são tomados em consideração. Ela pelo menos tem que dizer por que não está tratando dos fatos. Ela não pode, como juiz, num caso civil comum, dizer, não, eu tenho aqui matéria de direito e por isso eu não vou decidir com base nos fatos.
O juiz comum, num caso comum de processo civil, a gente sabe que isso é possível. O julgamento antecipado do mérito a partir de matéria de direito. Encerra o processo julgando antecipadamente o mérito, porque a matéria é exclusivamente de direito. A meu ver, juiz, né? Por isso julgam antecipadamente o mérito. Mas será que a Corte Constitucional poderia fazer isso? Será que ela pode tratar do aborto ignorando o direito à vida, por exemplo? Deixa eu fazer uma pergunta, talvez pensando aqui, né? Não sei se o professor já tem uma resposta fechada, mas no que toca às regras, me parece que isso seria possível. Digamos que você tem uma sentença que condena alguém à morte, porque o crime era muito, muito, muito grave no Brasil. O STF poderia dizer, ó, não vou nem examinar se o crime realmente é tão grave assim, não cabe pena de morte, ponto final. É uma regra clara, né? No que toca à concretização de princípios, que haveria um suporte fático assim mais complexo. Não sei se o senhor concorda. Ah, sim. Aí sim. Sim, mas quando existem, eu digo, fatos relevantes para a interpretação de uma norma de caráter aberto. Perfeito. É só no caso em que a Corte está diante de uma norma de conteúdo indeterminado. Uma norma de conteúdo indeterminado que lhe permite interpretar, mediante a concretização dos fatos, ele pode só interpretar normativamente a partir da igualdade, por exemplo, ou a partir da privacidade, ignorando, ou ao menos não dizendo por que não está considerando outros fatos que estariam envolvidos até com outros direitos fundamentais que também não são considerados no caso, como o direito à vida. Né? É isso que eu quero dizer. Quando ele está diante de norma indeterminada só. Quando ele está diante do controle que pode ser feito de forma normativa, sem a necessidade de consideração de fatos para a interpretação concretizadora da norma, eu acho que aí não há problema. Certamente não há problema. Perfeito. É que o processo constitucional, diante de tudo isso, requer, né, uma nova dogmática que abranja tudo isso. Quando é possível, até mesmo em nome da diversidade, da repercussão da decisão. Né? Uma decisão que julga uma ação de despejo não tem a mesma repercussão de uma decisão que afirma que a eutanásia é possível a partir de hoje. Sim, perfeito. Maravilha, então, professor. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Esperamos aí que vários dos ouvintes, alguns deles jovens aí, se entusiasmem então para desenvolver mais essa nova dogmática aí, probatória constitucional. Professor Marinoni, então, muito obrigado pela sua presença. Espero tê-lo aqui novamente no futuro. E tudo de bom para o senhor. Um forte abraço. Obrigado, foi um grande prazer estar com você aqui. Parabéns novamente pelo teu trabalho e pelo trabalho da Gazeta do Povo. Muito obrigado.